É o tempo do espaço de comentário de Pedro Santana Lopes. Boa noite. Boa noite. Temos muito para analisar destas eleições. Na continuação da noitada. A continuação de ontem, não é? Bom, eu sugeria que começássemos pelos resultados em si. Quem é que sai, na sua opinião, claramente vencedor destas eleições? Claramente vencedor, Marinho Pinto. Quer dizer, o PCP também. Para sermos justos, o PCP tem um bom resultado. Bom resultado, portanto é vencedor. Mas o grande vencedor é Marinho Pinto. E pronto, desde ontem tenho procurado pensar nisto, quer dizer, eu ouvi vários comentários também, li várias análises. Marinho Pinto é um homem com uma tendência mais para a esquerda, sempre foi. Vamos ver onde ele se vai posicionar. Eu acho que ele deu já sinais que não vai ficar por esta corrida. Ontem à noite falávamos aqui que ele podia tentar-se com as delícias de Bruxelas, Estrasburgo, ficar lá, isso é um trabalho fascinante, mas longe de Portugal. Mas ele não, já disse que pode vir à Assembleia da República, há quem fala às presidenciais. O que acho de facto é que ontem, vamos ver se de forma duradoura, se abriu a tal janela no sistema político, entrou uma aragem, ar fresco, vamos ver se esse ar fresco é bom ou se é frio. Marinho Pinto não fechou, de facto, a porta às legislativas, não é? Não. Mas acredita que este enfim, queira chamar o que quiser, esta levada de ar fresco, como disse, se poderia verificar também em legislativas? Ou este palco é o ideal? Esse é um ponto muito importante. Eu vou dizer assim, pronto, nós estamos aqui, no meu caso, aqui para dizer o que pensamos, o que sentimos. Eu acho que imagino, se ontem a França tivessem sido legislativas, eu acho que a Frente Nacional não tinha tido o mesmo resultado, nem tinha ganho as eleições, provavelmente. Acho que cá em Portugal também, se tivessem sido legislativas, provavelmente a coligação não tinha tido um resultado tão baixo, e António José Seguro poder-se ver ainda mais atrapalhado com os resultados eleitorais. As pessoas distinguem muito bem europeias e legislativas. E Marinho Pinto, quer dizer, eu não sei. Quando não sei, gosto de dizer, quer dizer, não sou capaz neste momento ainda de vaticinar se Marinho Pinto fica ou não quando houver legislativas. Mas ele tem um discurso que cola bem para os tempos que vivem. É um homem com um sotaque, até uma dicção não lisboeta. É um homem com quem as pessoas da generalidade do país se identificam facilmente. É um homem de contacto fácil com a população. Ontem vi num canal da concorrência um debate, ainda mais tarde, falavam se ele é populista ou não é populista. Bem, o Marinho Pinto, mal ou bem, na minha opinião até bem, muitas coisas, foi bastonário da Ordem dos Advogados. Sim, mas aí era considerado pelos advogados que não votaram nele como um populista. Era um justicialista, pois, mas Marinho Pinto é um homem inteligente e esperto. Eu, quando estive na Figueira, conheci um bocadinho, ele é ali de Coimbra, e desde aí acompanhei os passos dele, jornalista, seu colega, sim, advogado. Ele é um homem, ele não vai ficar por aqui. Mas, quer dizer, uma coisa é Marinho Pinto, outra coisa é o MPT. Ele ligou-se agora para estas eleições ao MPT. Continuará, em princípio, porque o MPT... Mas acha que neste caso específico, o MPT foi uma espécie de barriga de aluguer para Marinho Pinto? Sim, é verdade. Foi. E a questão é saber agora quanto tempo é que isso dura. Criasse um partido mesmo. Pois, era isso mesmo que eu ia dizer. Eu não sei se Marinho Pinto, aproveitando o que esteve, se vai manter ligado ao MPT. Eu conheço as pessoas do MPT. É um partido que nasce sob a referência do arquiteto Ribeiro Teles. Hoje foi o Pedro Adão e Silva, pôs no Twitter, Santana Lopes é que não sei o quê, foi precursor, coligou-se com o MPT já não sei quantas vezes. Não sei quantas vezes, sempre tive essa linha com o PPM, com o MPT. É gente simpática. Agora, é um partido com muito pouca gente. Era o Pedro Coutinho Graça, presidente, agora é o João Rosas. Quer dizer, eles fazem das tripas coração para viverem quase sem dinheiro, quase sem meios, e lá se vão aguentando. Um partido com uma ideologia ligada às questões do ambiente, às questões do ordenamento do território, que agora tem uma grande oportunidade para se desenvolverem. Olha, e que precisos são esses temas no Portugal desertificado, que é o Portugal dos tempos de hoje. Portanto,
Para mim, agora, a questão de Marinho Pinto ficar com o MPT ou não é uma questão de inteligência e capacidade também que os militantes do MPT têm de mostrar. Eles têm que segurar Marinho Pinto agora. Veja, o MPT de repente vê-se com 7% europeias. Nas bocas do mundo. Nas bocas do mundo. E, portanto, vão deixar fugir isto. Pode ser uma oportunidade para agarrarem novos militantes, mas os partidos que nascem sem ideologia, não estou a dizer que o MPT não tinha ideologia, mas este salto é sem ideologia propriamente, tendem a ser efêmeros. O PRD nasceu sob a figura do general Yanes, foi o que foi. E, portanto, quando nascem ligados só a uma pessoa, é muito difícil. É por isso que o caso é... Eu vou-lhe até dizer assim, e as pessoas do MPT sabem que eu gosto muito delas, portanto vou dizer isto com toda a consideração. Eu vejo o partido do Rui Tavares, o Partido Livre, com mais condições de segurar este bom momento que teve do que o MPT enquanto partido. Marinho Pinto pode-se aguentar. Se o MPT se aguenta ou não, não sei. Porque o MPT tem muitos anos de ser um partido pequeno, muito pequeno, com 1%, 1, tal por cento. Das coisas mais difíceis que há na vida é as pessoas não se deslumbrarem com o sucesso. E agora estou mesmo a ver, Marinho Pinto vai para deputado europeu, vai ter direito a assessores, tem direito a verbas consideráveis do Parlamento Europeu para pagar equipas de apoio, ele vai, pronto, com certeza retribuir ao MPT também, proporcionando ao MPT algumas condições de trabalho. Agora, quantas pessoas irão entrar? É preciso ter cuidado com os deslumbramentos e com os oportunismos. Porque se o MPT e Marinho Pinto tiverem cuidado com esses dois elementos da condição humana, eles podem fazer um trabalho interessante, porque o MPT tem substrato ideológico, quer dizer, não se pode dizer é defensor do capitalismo ou do marxismo, não. É um partido preocupado com as questões do ordenamento, como eu disse, do ambiente, da qualidade de vida do ser humano, das comunidades. No mapa político, onde é que colocava o MPT? Entre o PSD e o PS, é o que eu acho. Não sei se Marinho Pinto gostaria de se colocar aí, mas o MPT, imagino que já esteve em coligações PSD-CDS, quando eu fui candidato com Sócrates a disputar em 2005, eles foram em coligação comigo, e eles lá na Assembleia, comigo, com o PSD, lá na Assembleia estavam um bocado até entre o PSD e o CDS em algumas matérias. É por isso que eu digo que o MPT ir para a esquerda também porque ontem salientava-se, é verdade, Marinho Pinto é de esquerda em algumas matérias, mas por isso em matéria de costumes ele é conservador. É uma pessoa que manifestou reservas, se não erro, até estas legislações sobre casamentos entre pessoas do mesmo sexo, estas decisões do Parlamento. Portanto, Marinho Pinto é uma pessoa mais conservadora nessas matérias, mais progressista em matérias sociais. E, portanto, o MPT, Marinho Pinto não fala tanto das questões de ambiente e do ordenamento do território, mas o MPT sim. Eu vou dizer uma coisa, eu tenho muita simpatia por uma renovação do nosso sistema partidário, porque acho que um dos fatores de desencanto das pessoas também com o sistema político é o facto de serem sempre os mesmos partidos, as mesmas coisas, um sobe, outro desce, e acho que os partidos que existem precisam de um abanão, mas um abanão à séria, para acordarem os aparelhos, para não acharem que podem estar ali sentados, cristalizados, só entra quem eles querem, só é eleito quem eles mandam, e, portanto, esta tal lufada de ar fresco, eu acho que pode ser bom. Agora, eu não sei até onde é que vai parar, mas Marinho Pinto, atenção, Marinho Pinto foi bastonário e conseguiu que lhe sucedesse a doutora Helena Fraga, nova bastonária, que é uma apoiante sua. Ou seja, Marinho Pinto é um homem que sabe construir poder, já o demonstrou, manteve lutas acesas com a Ministra da Justiça, em alguns casos sendo até injusto, um pouco duro com Paula Teixeira da Cruz, mas enfim, este caso, Marinho Pinto, eu sou pouco dado, por exemplo, no PRD, nunca dei muita importância àquilo, achei que aquilo se ia desagregar tudo. Porque não havia lá um líder para além de Yanes, e Yanes não era um líder partidário. Hermínio Martinho também, coitado, que era o líder do partido.
Era frágil, não é? Não era propriamente uma pessoa, é um homem mais das associações empresariais, um homem com valor, mas não tão detalhado para aquilo. Marinho Pinto não. Marinho Pinto pode fazer agora foi uma lefada de ar fresco, mas ele pode fazer um vendaval no sistema político. Se ele é eleito para a Assembleia da República, por exemplo, imagine, ele não vai para lá para andar sossegado e quieto. E, portanto, eu acho que o sistema político tem de olhar para Marinho Pinto, de facto, como alguém que chegou de novo e que veio para ficar. Eu acho que ele veio de malas. Veio de malas. E há uma certa incerteza sobre o que é que vai fazer, não é? Isso é outra questão. Agora, quem o quiser pôr para fora vai ter um sarilho, porque ele não vai ser... É curioso que nos dados que temos disponíveis, Marinho Pinto entra bem à esquerda, mas não só, entra à esquerda, ao centro e à direita. Ou seja, Marinho Pinto, estes 7%, mais de 7% que obteve, não tirou só ao Partido Socialista, como se podia supor, mas tirou sim, em todo lado. Ao centrão, digamos assim, à direita e à esquerda. O que o coloca numa posição interessante para os próximos movimentos. Ele pode ser, na ciência política, fala-se no catch-all party, o partido aluvião. O partido pode ir buscar eleitores a todo lado, que tem uma ideologia pouco marcada. O MPT pode vir a ser isso. Porquê? Porque as questões do ambiente, do ordenamento do território, das comunidades, da qualidade de vida das comunidades, respeitam... as pessoas de direita e de esquerda, há muita gente que gosta dessas causas. E se tem um líder, com a figura de Gonçalo Ribeiro de Teles como referência, um líder que chega facilmente ao contacto com as populações, vamos ver, repito, se não houver deslumbramentos e se tiverem cuidado com os oportunismos e os oportunistas, eles podem construir uma coisa séria. Há muito tempo que sabia que havia condições para haver uma nova realidade política. Precisava de uma cara, também de um rosto. Foi agora, e como eu digo, eu julgo que ele veio para ficar. Já vamos daqui a pouco ver no resto da Europa, escolhemos aqui 4 países como exemplo. Também surgiram estas surpresas, mas de uma forma diferente, porque surgiram à extrema-esquerda ou à extrema-direita e não ao centro, que é o caso de Marinho Pinto. Mas já vamos ver isso melhor. Eu sugeria que víssemos agora um quadro comparativo das eleições, dos últimos 3 atos eleitorais das europeias. Vamos ver esses dados para falarmos um pouco da dimensão da vitória socialista. Não é este quadro que eu pretendo, é o quadro comparativo das eleições europeias de 2004, 2009 e 2014, porque o que está em causa aqui é a dimensão da vitória socialista. Vemos aqui 2009 e 2014. Ora, se somarmos ali Paulo Rangel com o Nuno Melo, quase que chegamos aos 40%. Em 2009. Aliás, ultrapassamos os 40%. Isto é 2009. 40, tal. Temos o Partido Socialista com 26,5%. Aqui, na altura dizia-se que Vital Moreira, de facto, foi um erro de casting. Não foi uma candidatura... A verdade é que Francisco Assis consegue pouco mais de quase 5% em relação a Vital Moreira. Ou seja, o resultado não é muito melhor do que em 2009 e a diferença para Paulo Rangel também não é muito acentuada. É uma vitória, como ontem disse, e hoje, passadas 24 horas, pequena, pode dizer-se. É uma vitória de pirro. É uma vitória tímida. Você lembra-se, Carlos Castro, até à noite, quando você me deu a palavra pela primeira vez, eu estava a olhar para ali quando Francisco Assis foi falar e eu disse, e depois insisti, isto é sinal que vai correr mal para o PS. Quando vi Francisco Assis a falar às 8h05, lembra-se? Foi a primeira coisa que eu disse. Disse, olha, o único sinal que eu recolho do que já vi é este. Assis a falar tão cedo, isto não vai ser famoso para o PS. E escusam de lhe dar, seja que volta for, e António Costa, aliás, até à noite foi categórico num programa em que participa, quando disse que foi uma derrota histórica da direita, não foi uma vitória histórica do PS. E eu acho que é isso, quer dizer, não foi uma vitória. Às 5, como falávamos aqui, quem é que às 7 da tarde pensava, às 6 da tarde, que o PS podia ter 31%? Se em 2004 o PS e o CDS, com Durão Barroso e Portas, tiveram 33% e Ferro Rodrigues 44%... Podemos ver esse quadro. Tem esse quadro. De 2004, suponho que temos. Está aqui.
Portanto... Pronto, exatamente, ali está. 34,6 PSD e CDS juntos, até me parece... 34,6, depois 46,4 com António Costa. Não, foi Ferro Rodrigues. Com Ferro Rodrigues, sim. Em 2004. E julgo que teve 44. Julgo que ali está um bocadinho exagerado. Mas quer dizer, se o PS e o CDS juntos agora têm 27, tal por cento, o PS devia ter 47 ou 48. Não teve. Não, teve muito menos. Teve 31, tal. Portanto, o que é facto é que o PS... Mas exigia-se, na sua opinião, exigia-se ultrapassar os 40%? Havia uma fasquia desse género? Ou a diferença é o que era importante? Porque não, realmente a diferença neste caso, diferença... e baixando um bocadinho ali o número de 46, eu suponho que é 44,6. É 44,6, está ali trocado. Estamos a falar de 10% de diferença, não é? Sim. É de facto muito mais do que a diferença de ontem. Então não, do que 3 pontos. E quer dizer, e com Ferro Rodrigues, que estava... injustamente, lamentavelmente salpicado por um caso grave que houve, o caso Casa Pia, com o qual ficou provado nada tinha a ver, mas na altura quiseram tirar, atingi-lo e foi lamentável, mas isso aconteceu. Ferro Rodrigues estava numa posição complicada. E mesmo assim, com um líder debaixo de fogo, o PS ganhou com 10 ou 11 pontos. E a crise económica não tinha nada a ver com a crise destes 3 anos. Esse é que é o ponto. E, portanto, eu nunca, e você fala aqui comigo todas as semanas, falamos os dois, nunca fui daqueles que menosprezei António José Seguro, nem o menorizei. Acho que António José Seguro é uma pessoa com grandes qualidades. Agora, não conseguiu recolher, polarizar, catalisar o descontentamento. Quer dizer, ele não chamou-se as pessoas descontentes. Aquilo é o eleitorado natural do PS e pouco mais. Está bem, teve 26% em 2009, mas com Sócrates tinha arrebentado a crise de 2008, Sócrates no governo, em governo minoritário, e Vital Moreira, candidato, que apesar de ser um homem muito inteligente, um grande professor universitário, e foi em tempos um grande parlamentar pelo PC, não lhe correu bem a candidatura, foi uma candidatura falhada. A campanha... Foi mal, correu mal e, portanto, o PS teve 26% e ganhou 3 meses depois. Quer dizer, que a coligação, desculpa o termo, ia levar uma tareia, não havia nenhum de nós que não admitisse. Só se houvesse aqui qualquer coisa... Até o próprio Passos Coelho. Até o próprio. Eu acho que eles dois estavam um pouco banzos com o resultado do PS até à noite. Porque não havia ninguém que não esperasse que o PS não tivesse, eu vou dizer assim, pelo menos 35. Pelo menos. Agora, 31, para mim, é uma derrota. Eu não posso ser outra coisa. Em relação àquilo que o próprio António José Seguro anunciou. O PS ganhou as eleições, ganhou, mas politicamente o significado é que foi mau. E vê-se que foi mau, vê-se na reação. É evidente que os socialistas estarão a refletir. Ontem, só quem não quisesse ver a cara, Manuel Alegre, de Alberto Martins... Via-se lá, estavam todos com um sorriso amarelo. O próprio Francisco Assis não estava... Francisco Assis já nem queria ir ao palco, quer dizer, o António José Seguro veio buscá-lo, António Costa não foi lá, quer dizer, o que está em cima da mesa neste momento é a liderança do PS. E é isso que vai estar em cima, para além do Bloco, é outra questão, mas é a liderança do PS que está... Pode ser até que António José Seguro se segure. Eu não estou a dizer que ele cai e que António Costa ganha. Agora... A liderança de António... Houve vários líderes que se demitiram. O líder do Partido Socialista Espanhol, por exemplo, demitiu-se. Ficou em segundo. Porque o PP acabou por ganhar as eleições, ficou à frente. Pode ser assim, mas Seguro ganhou as eleições. Sem dúvida. Eu não estou a dizer que Seguro tenha que se demitir. Estou a dizer é que ele vai enfrentar a contestação interna. Essa é outra questão que está latente já há muito tempo e que se diz que... Sim, de Costa, de António Costa. De António Costa, mas não só, surgem várias figuras dentro do partido que parecem aceitar António José Seguro como líder, mas não o acompanham. Enfim, este partido criado por António José Seguro, de ter todas as fações juntas, no fundo, sim, parece afetar-lhe a imagem de liderança, não acha? Sim, porque ele, na prática, quer dizer, ele quer agradar tanto a toda a gente e segurar-se tanto que acaba por, como é dizer, acaba por não mostrar o seu rumo, mostrar o seu caminho, mostrar a sua marca, a sua identidade. António José Seguro, quando fala, ele tem que ter cuidado com isso. Pronto, ora é muito radical, ora então é um pouco apagado, quer dizer, não há...
Eu não posso dizer, vamos lá ver, que ele não tenha trazido algumas ideias para o debate político. Ideias não são originais, mas agarrou-as. Não há nada de original no mundo nessa matéria, praticamente. Mas a mutualização da dívida acima dos 60%, aqui há 2 anos um empréstimo do BEI aí para financiar uns investimentos. Eu não digo que ele não tem ideias. Agora, António José Seguro não é o tipo de líder carismático. Não vale a pena tentarem pintar uma pessoa daquilo que ela não é. Mas Aznar também não era e ganhou as eleições e teve lá 2 mandatos e meio à frente do governo de Espanha. Portanto, Seguro podia ganhar, até pode, só que eu nas reações que vejo aí das pessoas, dos eleitores, Seguro não entusiasma as pessoas. Como Aznar não entusiasma a falar. Agora, até podia ser um bom primeiro-ministro, mas o resultado de ontem, só se o partido... Eu vou dizer assim, que o António José Seguro, na liderança, se ele não resolver a questão interna, neste momento que se abriu, Passos Coelho viu abrir-se o caminho, de uma maneira impensável até aqui, para poder ganhar as legislativas a António José Seguro. Hoje, só que lhe digo, hoje, 26 de maio de 2014. E estou convencido, se houvesse legislativas, já disse há bocado, eu não sei quem teria ganho as eleições se ontem tivessem sido legislativas em vez de europeias. Note bem o que eu estou a dizer. Com tudo o que se passou e o que aconteceu. Mas as pessoas, quando votam para europeias, dizem mesmo, vamos lá dar aqui uma tarefa a estes tipos quando as coisas estão a correr mal. Ora, se fosse legislativa, as pessoas pensavam assim, com quem é que isto vai correr melhor? Com o Passos Coelho ou com o Seguro? E quer dizer, Passos Coelho, que tem sido um primeiro-ministro detestado por pensionistas, por cidadãos carregados de impostos, mas quando chega ao momento, as pessoas pensam assim, como é que isto vai ser melhor para mim? No futuro, porque as pessoas estão fartas de não fazer, de levar com partidas do destino em cima. Portanto, as pessoas, entre Passos e Seguro para as legislativas, olha, pelo menos um empate, quer dizer, com o PSD e o CDS juntos, note. Não estou a dizer com o PSD sozinho. Com o PSD e o CDS juntos. Portanto, eu acho que é ele, António José Seguro, tem que pensar muito bem nisto. António José Seguro, eu acho que há alturas da vida em que as pessoas têm que pensar assim, eu serei capaz disto, de levar a carta a Garcia, eu serei capaz de fazer chegar a nau a bom porto, ou devo dar lugar a outro? Ou então devo clarificar a questão do poder interno. Ou então dizer assim, não, eu sou capaz, mas eu preciso de ganhar aqui uma nova legitimação. Uma espécie de moção de confiança interna, não é? Exatamente, bem definido. Boa síntese, é isso mesmo. Porque ele precisa dela e tem que pensar se sente força interior ou não para o fazer. Se sente e está convencido que pode ser bom a governar Portugal, porque ele não tem que pensar nele, ele tem que pensar em Portugal. E nos portugueses que têm força para isso, para ganhar o PS, para ganhar o país e para governar, então que apresenta a moção de confiança interna. Agora, eu não acredito que isto no PS passe como se nada tivesse acontecido. Ou então também António Costa, olha, pode dizer adeus a outras ambições quaisquer e fica como Presidente da Câmara de Lisboa, que é uma honra, pronto, enquanto os eleitores assim o quiserem. Porque é agora ou nunca. Para António Costa como líder do PS, eu estou convencido disso. Porque se for segurar as legislativas, e se, for para o governo, depois com o PSD mais não sei quantos anos, outros aparecerão. E António Costa fica com a fama de que passa sempre ao lado da estrada principal. E, portanto, depois as presidenciais serão outra coisa, mas vem Guterres. Portanto, Seguro e Costa... Há uma terceira possibilidade, que é António Costa deixar que António José Seguro se estampe nas eleições para tomar o partido com uma legitimidade reforçada, não é? Bem, pronto, mas aí sim, mas aí lá está. Ganha Passos Coelho, estampar-se nas eleições, é Passos Coelho ganhar as eleições e então, pronto, António José Seguro aí terá errado completamente no diagnóstico que deve estar a fazer ou vai fazer. Há alturas na vida. É muito difícil. Porque, Pedro Santo Lopes, as pessoas podem sentir muito injustiçadas. Mas deixe-me imaginar vários cenários para tentarmos perceber o que vai na cabeça de António Costa neste momento. É de facto uma janela de oportunidade que se abre para António Costa. Sim. Por outro lado, António Costa pode
corre o risco de não ganhar as eleições na mesma, mesmo tomando conta do partido, e aí acaba politicamente e definitivamente, nem para a Câmara de Lisboa, nem para lado nenhum. Não é? Acaba, é verdade. Por outro lado, pode esperar que António José Seguro enfrente estas legislativas, portanto, cumpra a sua missão até ao final, e se perder aí sim ficar à frente do partido. Sim, pode. Isso lá está, é o calculismo que não lhe servirá de muito a António Costa essa segunda hipótese. Pronto, iria que o PS esperar, porque se o PS perde, ganha o PSD. Se ganha o PSD, Passos Coelho lidera governo novo. Costa, então, tem que esperar por um novo congresso ou por uma reunião dos órgãos do PS para suceder a Seguro e ir para vice-primeiro-ministro. Costa quer ser, é primeiro-ministro. É a ambição dele. E quer dizer, as ambições não são censuráveis. Eu acho que o António Costa tem toda a legitimidade para querer desempenhar essas funções. Agora, não pode esperar que isto lhe caia do colo. Se quer, tem que ir à luta. Agora, indo à luta, arrisca-se a perder, porque o António José Seguro tem um grande controle do aparelho. Só que, José Carlos, agora passaram as europeias, vêm as legislativas, e os militantes dos partidos pensam assim: com quem é que eu ganho as eleições? No PSD, ninguém tenha dúvidas. As pessoas pensam, não, olhando à volta, vamos lá com Passos Coelho. Porque é ele, apesar de tudo, é ele que pode ganhar, se isto começar a melhorar, pronto. Aí não vai... No PS, as pessoas vão pensar, mas será que o António José Seguro ganha? Ou é melhor o António Costa? Eu não conheço a vida interna do PS o suficiente para dizer que o controle que o António José Seguro tem do aparelho não é suficiente para ganhar, mesmo contra os sentimentos das pessoas. Dizerem assim, não, se calhar o Costa era melhor, mas eu vou votar Seguro. Até porque me quer segurar também. Agora, essa maneira de estar na política é horrível. É feia. Às vezes sentimos injustiçados. Desculpe a nota pessoal. Eu, quando perdi as eleições em 2005, achei uma injustiça. Então o Durão Barroso tinha ido para Presidente da Comissão Europeia, estava muito bem na Câmara de Lisboa, vão-me chatear, desculpa, ter-me desafiar, tinha aqui para substituí-lo como Primeiro-Ministro, levo com uma dissolução em cima, vou às eleições, perco, perdi a Câmara de Lisboa, perdi o Governo, e pensei assim, vou-me demitir de Presidente do PSD. Tive um tempo sozinho, lá na suíte do hotel onde foi o quartel-general, ali nas Amoreiras, e pensei, não, é minha... Tinha pessoas à minha volta a dizer, não temido, nós seguramos o poder, não tem problema nenhum, temos maioria no partido. Eu disse, não, mas eu tenho que tirar consequências do que aconteceu. E demiti-me, anunciei nessa noite que saía. Custa. Mas acha que custa. António José Seguro pode sentir que é uma injustiça ao resultado de ontem. Mas é a vida, como diria o Engenheiro Guterres, o seu líder. O relógio anda e... Sim, andou, eu sei, pronto, hoje se calhar não podemos correr tudo, não é? E há uma coisa que eu gostava de ouvir da sua opinião. Acha que António José Seguro deve apresentar a moção de confiança? Não. Ou deve convocar um congresso extraordinário para reforçar o seu poder? Eu acho que ele deve convocar o congresso extraordinário, apresentar o que você chamou e eu subscrevo a moção de confiança e clarificar a questão do poder interno e tentar ganhar uma nova legitimidade. Eu acho que ele deve fazer isso. Acho que ele não pode olhar para estes resultados como se eles não tivessem acontecido. E não os pode querer pintar de cor-de-rosa, claro e fresco e viçoso, que eles são de cor-de-rosa, escuro e gasto. Não foram bons para António José Seguro. Nesse cenário, António Costa teria que apresentar uma moção. Tem que apresentar. É obrigatório politicamente, senão fica como um loser. E, portanto, ele tem que ir a jogo, António Costa. António José Seguro vai ter que convocar e António Costa vai ter que ir a jogo. A política não é um compêndio, mas há... Porque na política tem que se estar como na vida, há atitudes, quer dizer, isto não correu bem a Seguro. O Seguro tem que ir lá e dizer assim, meus amigos, isto não correu bem, querem ou não querem? Se não se quiser ir embora, que eu acho que ele não se quer ir embora. Mas pôr à consideração das pessoas a quem ele tem que prestar contas. E António Costa tem dito tanto, toda a gente sabe que ele é contra, gostava de estar no lugar de Seguro. Vai ter que ir a jogo, não pode outra vez assobiar para o lado e dizer, não, eu não tenho nada a ver com isto. Pôr aquela cara que pôs ontem à noite, e aquele discurso que eu ainda vi ontem à noite, ou que já fez várias vezes, não tem que ir a jogo. Ele disse, eu ouvi-o dizer ontem, a direita teve uma derrota histórica, mas o PS não teve uma vitória histórica. E com este resultado não é possível construir um novo ciclo. Se ele acha que com este resultado não é possível construir um novo ciclo, tem que ir lá clarificar a questão da liderança.
E não vai ser pera doce para António José Seguro, vai ser um grande duelo, mas eles ainda não travaram este duelo. Têm que ir a jogo. Têm que ir lá. E, portanto, a vida é assim. Acontece a todos. A mim, olha, chegou-me... Enfim, não quero falar mais de situações pessoais. Quero falar é deles. A questão interna do PS está aberta. Ignorar isto é estar a prestar um mau serviço ao próprio PS a questão dos próprios timings, porque interesses. não é muito favorável, vem aí o verão, ou seja, o Congresso Extraordinário seria convocado imediatamente, porque demora sempre pelo menos um mês. Olha, vem quando o verão, foi eleito depois vem a discussão do Orçamento de Estado, ou seja, quando foi os eleito, timings são todos difíceis. Mas quando foi eleito Sócrates, correu em 2004, estava eu como Primeiro-Ministro, concorreu contra Manuel Alegre e João Soares e foi durante o verão. Bem, é aborrecido, foi para aí em setembro. É aborrecido e depois foi eleito José Sócrates. Não é a altura ideal, mas é o que tem que ser. Se o PS quiser clarificar esta questão. A questão está em cima da mesa, não vale a pena ignorá-la. Ela existe já existia antes e desde ontem à noite ficou o livro aberto. Agora, Seguro e António Costa têm de escrever cada um a sua redação e ver qual é que os militantes preferem. Temos já mesmo muito pouco tempo, mas ainda podemos juntar aqui os 4 exemplos que queríamos falar com mais detalhe, mas não conseguimos, porque este assunto é muito mais... De outros países europeus. De outros países europeus. Espanha, França, Grécia e Irlanda. França domina a tareia, pode-se dizer que a Holanda levou. É uma coisa incrível. Acho que ele falava hoje à noite, o Presidente de França, é resultado, com certeza, da política de austeridade, mas principalmente da sucessão de erros feita por François Hollande. E, portanto, o centro-direita, o MP, ficou com pouco mais do que 20%, a Marine Le Pen e a Frente Nacional com 24%, 25%, e Hollande com 14%. É um resultado que vai ser muito difícil recuperar. E Marine Le Pen está a pedir eleições legislativas antecipadas. Para isso era preciso o próprio... dúvida se repete o resultado nas legislativas ou não. Eu acho que não. Acho que ela devia... Por acaso, acho que ela comete um erro em pedir legislativas antecipadas. Eu compreendo que ela queira cavalgar a onda, mas ela devia agora era consolidar o poder que ganhou, elegendo 20 e tal deputados europeus. Agora, já nas autárquicas eles mostraram... Subiram bastante. Mas agora é um salto maior. Até, Mas para haver legislativas antecipadas, tinha que ser o próprio Hollande a dissolver a Assembleia. Só para quem nos está a ouvir entender o que quero dizer, é como o nosso sistema de governo. É o único onde o Presidente dissolve o Parlamento por decisão própria e não a pedido do Primeiro-Ministro, aqui no espaço que nos circunda. E, portanto, para haver essas legislativas, tinha que ser Hollande. Ele ia falar hoje à noite, mas não acredito que ele anuncie... Pode decidir demitir-se. Legislativas antecipadas. Demitir-se Presidente? Não. E pegar na lambreta, ir na mota, ir por aí fora. Não acredito, não acredito. Outro exemplo, um exemplo interessante. De Espanha já falamos... E veja, desculpe interrompê-la, em França, o Manuel Valls tomou posse há 2 ou 3 meses. Há um novo governo de França, que até é um primeiro-ministro com popularidade, mas isso não evitou... A França não está debaixo de nenhuma... Não, de intervenção externa. Quando escolhemos aqui países onde houve ou isto a Frente Nacional, ou países com intervenção externa, Grécia e Irlanda. A Grécia e a Irlanda. A Irlanda já saiu há mais tempo da Troika, digamos da relação assim, mas teve um resultado eleitoral também algo surpreendente. Sim, mas mau para a coligação de governo também. Muito má para a coligação, não é? Muito má para a coligação e foi foram os partidos da oposição que conseguiram os resultados principais e mais assinaláveis. O Sinn Féin conseguiu 17% com 3 eurodeputados, o Fine Gael com 22%, e o Labour ficou sem nenhum eurodeputado. Portanto, os 2 partidos da coligação. Mas os trabalhistas, o dirigente, o líder já se demitiu. Já se demitiu, é verdade. E o líder dos trabalhistas pediu hoje a demissão. Portanto, na Grécia, na Irlanda, uma forte penalização da coligação do governo. O Sinn Féin foi o grande vencedor das eleições, embora o sistema eleitoral lá seja complexo e, portanto, dá às vezes lugares superiores, mesmo com um número mais baixo de votos. Na Grécia,
Eu acho que o governo se aguentou-se, quer dizer, razoavelmente, ficou em segundo lugar. Quem desapareceu, curiosamente, foi o PAOK, o Partido Socialista. Ficou o Syriza à frente, o correspondente ao nosso bloco de esquerda, digamos assim, ficou à frente e o governo atual ficou com 20%. Em segundo lugar, 22,7%. E o Syriza, Nova Democracia, com 26,5%. A Aurora Dourada, que são os extremistas de direita, 9,3%. E o PAOK teve 8,muito%. Ou seja, foi varrido o mapa, que o PAOK era um partido... Ou seja, há aqui uma pulverização do eleitorado do PAOK, basicamente. Foge para o Bloco. Um fenómeno não aconteceu em Portugal. Na Grécia, mas como se lembra das últimas eleições, Syriza já estava a subir. Tem um líder carismático, aliás, é candidato a presidente da Comissão, e, portanto, na Grécia, o governo, digamos assim, também perdeu. Curiosamente, em Espanha, que também escolhemos o caso de Espanha por ser vizinho, é que o PP não teve intervenção externa, mas quase o PP aguenta-se. Porquê? O líder Rubalcaba, que também se demitiu hoje, o líder dos socialistas, é um líder não carismático. Era ministro do Interior, disputou o Congresso com a então, ministra da Defesa, tinha mais controle do aparelho, ganhou... Mas quando vai a eleições, já viu, Espanha também passou um mau bocado. Espanha, sim, e houve o Rajoy, que é este resistente absolutamente único... Mas a Espanha teve ganhou, mas baixou. Sim, baixou bastante. Subiram os partidos à esquerda do PSOE. Partidos à esquerda. Mas durante o ano houve alguns escândalos, suspeitas, etc., ou seja, sacos azuis, etc. Sim, quando a Rajoy. E mesmo assim ele elege 16 eurodeputados, tem 26%. E mesmo assim ele não leva um cartão vermelho, digamos assim. Não. Eu acho que ele nem é amarelo. Quer dizer, baixa, perde deputados, aquele grupo de esquerda que são jovens, esquerda plural, tem uma votação engraçada com 6 eurodeputados, mas o PSOE fica 3 pontos atrás do PP. E, portanto, o líder teve que se demitir. Lá estávamos a ter congresso, neste caso, 19 e 20 de julho. Estes conseguem fazer congresso ainda antes das europeias. Já para além do nosso tempo. Eu sugeria que deixemos para lá a frase da semana. Fica para a semana. Fazemos já não deve ser a mesma frase, mas enfim. Para fechar, da composição do Parlamento Europeu. A verdade é que não há muita diferença. Há alguma novidade porque o grupo PPE baixa bastante, mas continua a ser o primeiro. O SD recupera alguma coisa. Os socialistas recuperam. Tem o mesmo número de deputados, portanto aproxima-se muito em termos percentuais do PPE, mas surgem aqui os radicais e os anti-europeístas, que agora podem ter uma palavra decisiva na escolha de Schulz, ou seja, ou do Sr. Mário Pinto já disse que vai votar Schulz. Pode haver confusão, digamos assim. Vai-se meter na confusão, mas a Frente Nacional tem 20 e tal, eu julgo que se pode aliar com o FPO da Áustria, que é aquele partido Haider que ficou em terceiro lugar. Mesmo assim, teve cerca de 20,5% dos votos. Subiu em relação a 2009. Mas a Frente Nacional pode-se coligar com os suecos, chegaram aos 10%, tiveram 2 eurodeputados, e com este partido austríaco. E, portanto, se puser que elegeram, julgo, 8 deputados, eles vão aos 30 e poucos deputados. São precisos 25 para formar um grupo, vamos ter aqui um grupo forte. Com implantação. Na Alemanha foi eleito um deputado do partido NPD, o partido neonazi. O partido eurocético elegeu 6 deputados, os do AfD, com 7% dos votos. E, portanto, nós vamos ter nas franjas, como diz, de facto aqui uma série de novidades. A realidade política dominante, no entanto, é que PPE e Partido Socialista e os socialistas continuam a ser os grandes grupos. A questão agora é saber se Juncker... Vamos ter uma questão muito curiosa no seio do PPE, é que Juncker não é bom de se assoar quando está zangado. E Juncker já disse, eu tenho direito a ser o Presidente da Comissão, sou o candidato proposto pelo grupo político que ficou em primeiro lugar.
não vai ser fácil chegarem para o lado e encontrar um candidato de consenso com os socialistas. Eu acho que Schulz não tem hipótese nenhuma. Ficou mas aí de lado. temos que nos despedir mesmo. Mas aí seria interessante perceber se, por acaso, os socialistas não decidirão aproximar-se de algum modo do PPE para resistir aos pequenos que agora surgem todos juntos em grande quantidade, não é? Sim. E, portanto, os partidos dominantes podem decidir uma estratégia desse tipo, não é? Sim, acho que vão ter que chegar a acordo, mas o acordo eu acho muito difícil não passar pela eleição de Juncker para a Comissão, porque os socialistas, para segurarem a estratégia europeia, e não nos esqueçamos, os socialistas alemães estão coligados no governo com a senhora Merkel, para segurarem a União Europeia têm que fugir um pouco, como o Zé Carlos disse, dessa esquerda agora pulverizada e nova, alguns que lá andam, e dos extremos ou céticos, seja o que for, e estabilizarem a situação na Europa com o PPE. Curiosamente, hoje subiram as bolsas, os juros baixaram. Portanto, eu diria que os mercados gostaram dos resultados. Estão aliviados. Não sei, ninguém percebe também porque é que estão tão aliviados e tão bem dispostos. Mas, olha, os mercados têm razões que a razão desconhece às vezes. Têm lá as suas contas. Bom, ficamos então marcados para a semana para mais até para a semana, um espaço de comentário. E para a semana garanto que teremos a frase da semana. Boa noite. Até amanhã. Mais de uma centena de pessoas, leitores do Correio da Manhã e ouvintes da Rádio Festival do Porto, viveram um dia diferente ao participar num passeio a Santiago de Compostela. O Presidente do Eurogrupo defende um corte nos impostos sobre o trabalho em países como Portugal, que subiram a pressão fiscal durante os anos da crise. Um rumo contrário ao que o Governo anunciou para 2015. O executivo de Pedro Passos Coelho não desiste da sobretaxa de IRS de 3,5% sobre as famílias e já anunciou para 2015 uma subida do IVA e da taxa social única dos trabalhadores. Medidas contrárias ao que defende o presidente do Eurogrupo, fórum onde foram decididas muitas das medidas de austeridade para Portugal. Para Jerome Dijsselbloem, o caminho passa por baixar impostos. Because of the crisis, the taxes have been raised in almost all the Eurozone countries for understandable reasons. And if over the next couple of years we want competitiveness to increase, we want living standards to increase, we have to think very carefully how we can lower the taxes. The best way to do that, in my mind, would be to bring down what is called the tax wedge, the tax pressure on labor. If we make labor more cheap, take away the tax pressure, and then people will have more money in their pocket to spend, and labor will become cheaper for employers, for businesses. O ministro das Finanças holandês dá ainda um exemplo concreto de Portugal. Country after country are coming out of the programs. The budgets are very much under control. Also in Portugal, the budget is going in the right direction. And that's the next couple of years will allow us to reduce taxes. O presidente do Eurogrupo participou numa conferência do Banco Central Europeu, em Sintra, onde alertou para a necessidade de criar empregos na Europa. O antigo bastonário da Ordem dos Advogados, Marinho e Pinto, foi a surpresa da noite eleitoral nas europeias. No rescaldo dessa noite, o novo eurodeputado do MPT explica à CMTV a conquista do lugar para o Parlamento Europeu. Eu candidatei-me para ser eleito e, portanto, estava à espera de ser eleito, fui eleito, portanto, acho isto normal. Não me candidatei para passear, não me candidatei para fazer espetáculos, não me candidatei para andar aí num carnaval político-mediático que alguns outros candidatos fizeram. Portanto, fui eleito, acho que vamos eleger o segundo deputado, não sei, se o conseguirmos, é o prémio também para um combate que foi difícil, mas se nós travamos com dignidade, com respeito pelos adversários. Mais de uma centena de pessoas, leitores do Correio da Manhã e ouvintes da Rádio Festival do Porto, viveram um dia diferente. Participaram num passeio a Santiago de Compostela. A sonolência das primeiras horas da manhã, ao arrancar, estrada fora, rumo à capital da Galiza, rapidamente deu lugar a uma enorme animação que pintou todo este dia de passeio a Santiago de Compostela. Uma iniciativa inserida na parceria Correio da Manhã Rádio Festival, que encheu de felicidade os participantes. Um dia de aniversário diferente para Maria Margarida e para todos os outros um dia de alegria em tempos de crise e dificuldades.
Acho que são muito boas, fazem muito bem, porque a gente precisa de se divertir, que o país está triste, mas nós temos de ter alegria. Muito boa, foi maravilhoso. Se calhar logo no dia dos meus anos, acho que eu nunca imaginei semelhante, sinceramente. Isto devia continuar, porque acho muito bom. Está a gostar desta sim, senhor. Do convívio? Estou, sim, senhora, a gostar muito do convívio. Acho que é muito divertido fazerem isto, diverte sempre mais as pessoas. É uma iniciativa muito boa, penso que é uma mistura de pessoas que não conhecemos e se calhar é uma altura de ficarmos a conhecer através da Rádio Festival e do Correio da Manhã. O Correio da Manhã e a Rádio Festival ofereceram um dia de festa aos seus leitores e ouvintes, realçando a marca da proximidade. O facto de fazermos estes passeios tem a grande vantagem não só de juntarmos ouvintes e leitores, mas também de possibilitarmos às pessoas de poderem sair de casa, de poderem encontrar outros ares, verem outros locais e proporcionarmos momentos mais agradáveis numa altura que está a ser tão difícil para os portugueses e para as portuguesas. E é uma boa forma das pessoas encontrarem um motivo de sair, de sorrir, de passear sem gastar dinheiro. É possível fazê-lo e nós mostramos